Olá pessoal, hoje vamos estudar então a seção 1.8, é a última seção do capítulo 1 que a gente vai estudar. A partir da próxima então será o capítulo 2, ok? Então hoje a gente vai ver introduções às transformações lineares. Então eu vou fazer uma analogia aqui ao cálculo, acredito que vocês já estudaram ou estão fazendo a disciplina de cálculo A, né? Então lembrem aqui ó, da definição de função, né? A função, então, é uma lei, né? Uma lei, a gente denota ela por F, que leva elementos de um conjunto A, né? No nosso caso, no cálculo A são números, né? Números reais, e em outro conjunto, né? De números também com um conjunto B, ok? E a gente escreve assim, ó, F é então uma função, né? Que leva de um conjunto A até o conjunto B, tá? Então, o conjunto A a gente chama de domínio da função. Se a gente chama essa lei F aqui, ó, como qualquer elemento eu somo 1, né? X mais 1. Qualquer elemento do meu conjunto do domínio eu somo 1, né? Para a nossa saída aqui do conjunto B. Então, por exemplo, com o elemento 3, eu coloco 3 mais 1, vai dar 4. Então, para o 4 vai dar 5, para o 5 vai dar 6. Então, esses três elementos aqui, ó, eles formam a imagem da minha função, né? Que são os valores que são alcançados. Ok? No caso aqui eu tenho 7, um valor a mais, né? Todo o conjunto B aqui seria o contradomínio da função. Né? Então isso aqui vocês veem em cálculo, né? Cálculo A. Agora a analogia com as transformações lineares, tá? É o seguinte. Então uma transformação linear, né? É uma lei, né? Uma lei T, agora, que leva elementos de um conjunto, né? Que eu vou chamar de Rn, tá? Que para nós pode ser vetores, né? São vetores do Rn em um outro conjunto, né? Em vetores do Rm, ok? Então agora observem que os conjuntos eles não precisam ter a mesma dimensão, né? Então vetores do Rn podem levar a vetores do Rm através dessa transformação ou lei, né? T, ok? E também podem ser da mesma dimensão, né? Pode ser do Rn no Rn, né? Então o cálculo seria uma transformação do R só, né? Do R1. E agora como a gente aumenta para R2, R3, né? E muda, o domínio pode alcançar uma imagem de outra dimensão, né? Também a gente chama de transformação, tá? Então transformação aqui é uma transformação que leva elementos, no caso para nós vetores, né? Vetores do Rn em vetores do Rm, ok? Geralmente a transformação ela é dada, geralmente não, né? Mas uma das transformações mais comuns é dada, tá? Pela transformação de uma matriz A multiplicando meu vetor x, a gente chama t de x, né? Igual a matriz A vezes x meu AX, ok? Então uma matriz M por N com o vetor do Rn, né? N por 1. O meu t de x, a minha transformação então, vão ser vetores do Rm, né? M por 1. Ok? Então aqui está a explicação dela, né? Uma transformação ou função ou aplicação t do Rn no Rm é uma regra que associa a cada vetor x no Rn um vetor t de x do Rm. O conjunto Rn é dito domínio de t e Rm é o contradomínio de t. Ok? Aqui é a nossa anotação. Para um vetor x no Rn, o vetor t de x em Rm é chamado de imagem de x sob a ação da transformação t. E o conjunto de todas, né, as imagens t de x é denominado imagem de t. Então aqui tem digamos, uma figura, né, que representa então essas transformações. Ó. Aqui no caso eu tenho vetores, né, do Rn, através da transformação eu chego numa imagem aqui, ó, de vetores do Rm, né? Só que não precisam ser todos os vetores do Rm, né? Que eu especifiquei Rm como se fosse um espaço, né? Então a imagem está aqui, esse conjunto de vetores aqui, mas o contradomínio, né, seria todo o Rm aqui, ó. Ok? Então, que são transformações matriciais, né? São transformações lineares, né? Em que a regra é uma matriz vezes um vetor. Então, estão aplicadas e associadas à multiplicação de matrizes, tá? Elas levam o vetor x numa imagem, né, A vezes x,
Em cada x do Rn, t de x é dado por A vezes x, em que A é uma matriz M por N. O domínio de T é Rn quando A tem N colunas, e o contradomínio de T é Rm quando cada coluna de A tem M elementos, tá? No caso, para uma matriz A, M por N, né? A imagem de T é o conjunto de todas as combinações lineares das colunas de A, já que a imagem T de x é da forma AX. Tá? Então aqui só, né, mostrando o que seria A vezes x. Ó. Seria as colunas de A, que eu chamei de vetores. Né? Por exemplo, se A tem duas colunas, né, chamei de V1 e V2, e o meu x ele é 2 por 1, né, eu coloquei aqui os elementos x1 e x2. Né? Quem seria A vezes x? Ó? Seria o peso x1 vezes a primeira coluna, mais o peso x2 vezes a segunda coluna da matriz. Né? Ou seja, A vezes x, ó, ela é uma combinação linear das colunas da minha matriz A. Né? Então, esse exercício aqui ele é bem completo, tá? Eu vou pedir para vocês depois refazer ele, tá? Porque possivelmente eu posso cobrar alguma coisa dele aqui, uma vez que ele explica bastante aqui essa nossa sessão. Ok? Então aqui, a gente tem uma matriz A, que é 3 por 2, né? Tem 3 linhas e 2 colunas, um vetor U 2 por 1 e dois vetores B e C 3 por 1. Tá? E defino uma transformação T que leva vetores do R2 no R3. Ok? Então o R2 aqui ó, é o meu domínio e o R3 é minha imagem. Né? E essa transformação é definida por AX, a multiplicação, né, da matriz A vezes o vetor X. De modo que, enfim, né, aí aqui está o meu AX é a multiplicação da matriz vezes o vetor, né, que a gente verifica aqui que é uma combinação linear das colunas da minha matriz. Tá? Então, as perguntas são as seguintes, né? A primeira, calcule T de U, a imagem de U pela transformação T. Então, como que eu calculo a imagem, né? Como que eu calculo a imagem? Se eu tenho a transformação ali com a sua lei, né? E tô dando a minha matriz A e o meu vetor U, né? Então aqui, ó, a minha imagem, ó, a gente sabe que a transformação é dada por a matriz A vezes o vetor do R2, né? Então, quem seria T de U? Se T de x é A vezes x, T de U é A vezes U, né? Então a gente só pega a matriz A e o vetor U, né? E multiplica, né? Multiplicação de matriz por vetor, ó, pego 2, primeiro elemento do vetor e multiplico com a primeira coluna, mais segundo elemento do vetor, multiplico com a segunda coluna. Então, nos dá 5, 1 e menos 9. Ó. Observem que a minha matriz A, 3 por 2, vezes o meu vetor 2 por 1, né? Do R2, ele me dá como resposta um vetor do R3, né? Visto que ela está levando vetores do R2, né, através dessa multiplicação, em vetores no R3. Então está aqui, 5, 1 e menos 9. A letra B. Encontre um vetor x no R2, né, cuja imagem por t é B. Então aqui, ó, eu quero um vetor x tal que o meu t de x seja igual a B. Ok? Eu sei que meu t de x é o quê? A vezes x. Então eu quero encontrar aqui ó, a minha solução dessa equação matricial, tal que a x é igual a B. Como que a gente resolve essa equação matricial? Escalonando a matriz completa, né, A, e do lado o vetor B. Então, a gente pega então a matriz A nas duas primeiras colunas e o vetor B na terceira coluna. Né? A gente realiza as operações elementares, né? E chegamos aqui ó, na forma escalonada dela. Tá? Observem uma coisa, que essa matriz A ela tem duas colunas, né? Então ela tem dois possíveis pivôs e de fato a gente encontra dois pivôs. Né? Então quer dizer que ela possui uma única solução, mesmo tendo uma linha de zeros. Importante, tá? Então ela possui uma única solução. Então voltando para o sistema, a gente verifica aqui da segunda linha ó, que 2x2 é igual a menos 1, e então x2 tem que ser menos 1,5, ou menos 0,5. E depois a gente pega a primeira linha, né, x1 menos 3, x2 é igual a 3, aí a gente troca o x2 por menos 1,5, que a gente achou recém, e verifica que x1 é igual a 3 meios, ou 1,5. Né? Okay? Então a nossa solução está aqui. Ó. Nosso x é igual a 3 meios menos 1,5.
né? E, de fato, aqui a gente acaba de encontrar um vetor no R2, né? Tal que a multiplicação dele por A nos dá o B ali, né? Nos dá o vetor do R3, que é o que a gente está procurando. Se vocês quiserem tirar a prova real, basta verificar, ó, multipliquem A por X e tem que nos dar o vetor B. Ok? A pergunta da letra C. Existe mais de um x cuja imagem pela transformação t é b? Né? E, bom, essa foi a pergunta que a gente resolveu na letra B, né? Ax igual a b. E a gente encontrou um único vetor, né? Uma única solução. Então não existe um outro vetor x tal que eu multiplique por a e me dê o b. Né? Pelo que a gente encontrou como uma única solução, ó, não, porque a equação ax igual a b tem só uma solução, né? Se tivesse infinitas soluções, sim, né? A resposta seria sim. E a letra D, determine se C pertence à imagem da transformação T. Então, o que a gente tem que fazer é a mesma coisa aqui, ó, encontrar, né? Verificar se a gente tem um vetor x, tal que a imagem pela transformação seja C agora, né? Então tem que fazer a mesma coisa que a letra B. Eu vou fazer ax igual a C e verificar se tem solução. Se eu vou deixar para vocês, tá? Tá aqui, ó. A gente tem que verificar, né, se a transformação aqui, ó, t de x é igual a c, se existe algum x. Ou seja, se ax igual a c é consistente, tá? Então eu vou pedir para vocês fazerem, né? Mas eu já adianto o resultado, não vai ter solução. Então não vai existir nenhum vetor x, né, que eu multiplique por a e me dê o vetor c. Tá? Portanto, o c não pertence à imagem da transformação t. Tá? Aqui nos slides, então, estão as soluções detalhadas, né, caso vocês queiram dar mais uma olhada, as explicações. Né? E aqui a gente tem um exemplo de uma transformação comum chamada transformação de cisalhamento. Tá? Então, o que seria essa transformação? Bom, é uma transformação em que a minha matriz A ela tem uma forma, né? A matriz A tem uma forma, aqui no caso, ela segue um padrão do zero abaixo da diagonal principal. Ó. E o que acontece, né, dessa transformação? Ela é uma transformação que leva vetores do plano no plano. Ó, ela é uma transformação do R2 no R2. Tá? Tal que a transformação é dada pela matriz A vezes o vetor x, né? E essa transformação, então, ela leva qualquer ponto aqui dentro de um quadrado, ó, qualquer ponto de vetor aqui dentro desse quadrado no R2, ela transforma em paralelogramo. Tá? Uma transformação, então, que altera, né, a geometria aqui da nossa aplicação. Né? Leva qualquer ponto do quadrado no paralelogramo, e a gente vai verificar agora. Então, por exemplo, aqui, ó, vou pegar esse quadrado aqui, ó, que está tudo sombreado, é como se eu pegasse todos os vetores que estão em azul aqui, tá? Eu vou começar pegando os 4 vértices do quadrado em vermelho e vou verificar qual vai ser a imagem desses 4 vértices aqui agora nesse novo, tá? Então aqui, ó, escolhendo os vértices, ó, esse primeiro vértice é a origem, né? Então é 0, 0. O segundo vértice é 2 para a direita e 0 para cima, então é 2, 0. Esse terceiro vértice é 2 para cima e 0 para a direita ou para a esquerda, né? Então é 0, 2. E esse aqui é o 2, 2, ó. Caminha 2 para a direita e 2 para cima, ok? Então eu vou pegar esses 4 aqui, primeiramente, vou multiplicar pela minha matriz A do cisalhamento e verificar os pontos que dão. Ó, então peguei minha matriz A vezes o 0, 0, né? Vai continuar me dando o 0, 0. Então esse pontinho aqui, ó, 0, 0, vai continuar me dando esse agora eu fiz de azul ele aqui, ó. 0, 0. Peguei a matriz A e multipliquei vezes 0, 2. Ó. Lembrando, a gente faz 0 vezes a primeira coluna mais 2 vezes a segunda. Né? Então nos dá o 6, 2. Ó. Quem é o 6, 2? É 6 para a direita e 2 para cima. Né? Então tá aqui, ó, esse ponto aqui. Tá? Então, se vocês observarem o 0, 2 aqui, ó, que estava nessa reta, né, do x2 aqui, ó, ou reta do y, né, que estava aqui, agora ela se desprendeu dessa reta, né, e está aqui, ó, está no 6, 2. Peguei minha matriz A aqui e multipliquei por outro ponto ali do quadrado, né, o 2, 0, e continuou me dando 2, 0. Ó.
E esse ponto aqui continua me dando 2, 0. Então a parte de baixo, praticamente, né, permaneceu a mesma. Peguei agora... Agora ok, eu peguei os 4 pontos, né? Falta o quarto ponto aqui, que é o 2, 2, né? Vou pegar esse ponto 2, 2 e multiplicar pela matriz A. Então ele vai me dar 8, 2, ó. Então ele vai ser esse aqui, ó, 8 para a direita e 2 para cima. Verifiquem como fica os 4 vértices, então, desse quadrado, ó, agora ele fica um paralelogramo. Né? E eu vou mostrar aqui também, ó, que se eu pegar mais 2 pontos aleatórios aqui de dentro, também vai permanecer, né? No caso, eu vou pegar aqui, ó, o ponto 1, 1 para a direita e 1 para cima. O 1 bem no meio do quadrado, bem no centro do quadrado, né? E eu vou pegar o ponto 2 para a direita e 1 para cima, 2, 1. Ó, e vamos verificar onde vai, isso aqui vai dar. Então, o 2, 1, ó, quando eu multiplicar pela matriz A, vai me dar 5, 1. Tá? Então, a gente tem que dar 2, 4, 5 e subir 1 para cima. Ó. Então, aqui, ó, nesse ponto que está, né, digamos, num lado do quadrado, ó, ele vai permanecer no lado, né, mas vai permanecer no lado agora de um paralelogramo ali. Ó. E o ponto central aqui, o 1, eu fiz aqui, ó, matriz A vezes 1, passa uma vez a primeira coluna, mais uma vez a segunda, né, só soma, então, dá 4, 1. Se a gente verificar aqui, ó, o 4, 1, dá bem no centro também, né, do paralelogramo. Tá? Então verifiquem que se eu pegar qualquer ponto aqui dentro desse quadrado, ó, através dessa transformação de cisalhamento, eu vou encontrar, né, qualquer ponto aqui dentro desse paralelogramo agora. Tá? E esse paralelogramo está se desprendendo a partir de cima ali para a direita, ó, por causa daquele nosso zero, né? Daquele nosso zero abaixo da diagonal principal. Se ali tivesse um valor e acima da diagonal principal fosse um zero, por exemplo isso aqui, ó, aí o lado que ia se desprender ia ser o de baixo, né? E a parte de cima ia permanecer a mesma. Tá? Eu peço para vocês que verifiquem, né? Façam um exercício dessa forma. Mas isso aqui então é chamado de transformação de cisalhamento. Ok? Então, aqui está o exemplo, né? Por exemplo, a imagem do ponto 02 é o 62 e a do 22 é o 82, né? Então a transformação ela deforma o quadrado, transladando a aresta superior para a direita e mantendo a inferior fixa. Transformações de cisalhamento aparecem na física, geologia e cristalografia. Então, o que são transformações lineares? Tá? Então, uma transformação ou uma aplicação ela é linear se ela preserva isso aqui, ó, a transformação da soma de dois vetores, t de 1 mais v, ela é a soma separada das transformações. Então, t de 1 mais v tem que ser igual a t de 1 mais t de v, para todos os vetores do IV no domínio do t. Tá? Então, aqui eu fiz um exemplo, por exemplo, a nossa transformação que a gente viu, pelo menos agora, né, é uma matriz vezes o vetor. Então, a matriz ela é uma transformação linear. Ó. A matriz A vezes a soma de dois vetores, ou A vezes U mais V, ela é a mesma coisa, né, que AU mais AV. Tá? Então, essa transformação aí da matriz, ela é a multiplicação da matriz pelo vetor, ela é uma transformação linear. O que é mais para ser linear, né? Ela tem que ser dessa forma aqui, ó, transformação T vezes uma constante vezes um vetor V, né? Eu posso tocar a constante para fora e resolver a transformação vezes o V e depois multiplicar pela constante, né? Para qualquer constante real e V no domínio de T. Mesma coisa também a gente pode fazer com a nossa matriz A, né? Por exemplo, aqui, se eu tenho uma matriz A que multiplica C vezes V, né? Eu posso colocar minha constante C para fora e fazer a operação A vezes V primeiro. Ok? E depois multiplicar por C. Então, né, por essa definição, a multiplicação da matriz vezes o vetor ela é uma transformação linear. Transformações lineares preservam operações de soma de vetores e multiplicação por escalar. Essas duas propriedades 1 e 2 aqui, ó, elas levam aos seguintes fatos úteis. Tá? Que se a transformação t ela for linear, então t de zero sempre vai levar no zero. Tá? Assim como a gente viu ali na transformação de cisalhamento, né? Eu peguei a matriz A, multipliquei pelo 0, 0 e a resposta continua me dando 0, 0. Sempre em transformações lineares isso vai acontecer, tá? Uma vez também que uma matriz A vezes um vetor nulo, né? É vetor nulo.
E tem essa propriedade 4 aqui, ó, que é como se fosse a distributividade, né? A gente tem a transformação de um múltiplo do vetor V mais um múltiplo do W. Então a gente pode separar em duas somas, né? E colocando os múltiplos para fora. Ó. Ficaria C vezes a transformação de V mais D vezes a transformação de W. Tá? Então, se a transformação satisfazer a 4, né, o 4 para todo V, W, C e D, então ela terá de ser linear. Né? Então, por exemplo, se a gente escolher C e D aqui igual a 1, ó, né, isso aqui é a mesma coisa que a 1, né? C e D igual a 1 vai satisfazer a 1 para ser linear. Né? E se a gente escolher D igual a 0, vai satisfazer a 2. Tá? Então, se as duas primeiras propriedades são satisfeitas, né, isso aqui, digamos, é um resultado, né, das duas propriedades também, tá? Pela transformação ser linear. Então, aplicações seguidas ali do item 4 produzem uma generalização útil, né? Então, não precisa ser só dois vetores que eu estou somando, eu posso somar p vetores. Tá? Então, a transformação da soma, ó, de p vetores, né, vezes os seus pesos, é a mesma coisa que a multiplicação dos pesos vezes a transformação de cada vetor separada, que é a soma deles. Tá? A gente chama em física e engenharia essa equação acima como o princípio da superposição, tá? Que tu pode ir somando as soluções. Isso aí vocês também vão ver resultados em equações diferenciais A posteriormente, né, no curso. Pense em V1, V2 até Vp como sinais que chegam ao sistema e como a transformação de V1 até a transformação de Vp como resposta desses sistemas aos sinais. Então, o sistema satisfaz o princípio da superposição quando, sempre que a entrada for representada por uma combinação linear desses sinais, a resposta do sistema é representada pela mesma combinação linear das respostas dos sinais individuais. Né? Aqui a gente tem também um outro exemplo, tá? Um outro exemplo de transformação linear, que agora não é como uma matriz, mas é apenas como uma constante. Ó. Dado um escalar R, né, um número real, defina a transformação T, que leva vetores do R2 no R2, por a multiplicação de R vezes o vetor X. Tá? Essa transformação aqui ela é chamada de transformação de contração. Quando o meu R for entre 0 e 1, o valor dele, e ela é uma transformação de dilatação quando o teu R for maior que 1. Por que contração e dilatação? A gente vai ver agora aqui. Ó. Então, nossa transformação vai ser uma constante vezes o meu vetor. Vou escolher um R entre 0 e 1. No caso, eu escolhi 0,5 aqui, ó, o meio, né? E eu vou pegar pontos do nosso quadrado, aquele de lado 2, né? E verificar como é que fica essa transformação com R igual a 1 meio. Né? Então, por exemplo, né, se a gente pegar aqui ó, o 0, 0, quanto que é 1 meio vezes 0, 0? Vai continuar dando 0, 0. Né? E agora eu vou colocar aqui do lado, tá? Quanto que é 1 meio vezes o meu vetor aqui, ó, é 0 para o lado e 2 para cima, né? O 0, 2. Ele vai me dar o 0, 1, né? 2 sobre 2 é 1. Que vai me dar esse ponto aqui, ó. Agora eu vou pegar esse aqui, ó. Né? O 2, 0. Quanto é que dá 1 meio vezes o 2, 0? Vai me dar o 1, 0. Né? Então aqui, ó, esse quadrado que tinha lado 2, agora fica de lado 1. Olha o vértice aqui, ó. E o outro ali, o outro vértice que eu vou pegar o 2, 2, ele vai me dar como imagem 1, né? Então, vai me dar esse vértice aqui, ó. Então, observem que essa transformação ó, do quadrado de lado 2, ela está simplesmente se contraindo, né? Quando o meu R está entre 0 e 1, ela está diminuindo. Ó. Se eu quiser pegar o do centro aqui, o 1, 1, ó, esse vetor de coordenadas 1 e 1, quando eu multiplicar por 0,5, vai me dar 0,5 e 0,5, ó, vai continuar no centro ali do quadrado. Tá? E nenhum valor aqui, ó, aqui de dentro vai sair desse quadrado que diminuiu o tamanho, né? Diminuiu pela metade, né? Essa metade aqui é porque eu escolhi o R e a metade mesmo, né? Ok?
ok? E aqui, ó, se eu escolho um R maior que 1, eu vou ter uma transformação de dilatação. No caso, eu escolhi 2 e continuei ainda aqui, ó, com esse meu quadrado de lado 2, tá? Então, por exemplo, eu pego 2 vezes o 0, 0, continua me retornando 0, 0. 2 vezes o meu 2, 0, agora vai me dar 4 e 0. Ok? Então, 4 e 0 é aqui, ó. Aí eu pego 2 vezes o meu 0 e 2, vai me dar 0 e 4, né? Então, aqui em cima. Se eu pegar o meu 2, 2, vai dar 4 e 4 aqui em cima, né? Pensa 2, 2, o vetor 2, 2 multiplicado por 2 vai dar 4, 4. E se eu pegar o meu 1, 1 aqui, ó, bem do meio, vezes 2, vai ficar o meu 2, 2 aqui, ó. Então, todo esse quadrado aqui de vetores aqui dentro, né, de lado 2, eles vão ser transformados, né, num quadrado maior, ó, dilatado, de lado 4 agora. Ok? Preservando cada vetor que está do lado, também ele vai estar aqui do lado, né? E todos que estão dentro também vão estar dentro do quadrado agora, só que foi dilatado o dobro, né? Ok? Então a gente ainda tem algumas outras transformações interessantes, tá? Que a gente chama transformação de rotação, que aí a nossa matriz ela envolve senos e cossenos, né? E aí no caso esse nosso quadrado aqui é um quadrado que ele rota em sentido horário ou anti-horário, né? São bem interessantes também. Tá, pessoal? Então a gente viu hoje então a seção 1.8. Qualquer dúvida pode chamar eu ou os monitores. E obrigado então pela atenção e até a próxima.